Jesus é digno de ser adorado. A palavra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 2 Crônicas, capítulo 15, as reformas religiosas de Asa. Eu posso dizer que essas reformas são consertos. O que é um conserto? É você arrumar aquilo que está quebrado. É você arrumar alguma coisa que está rachada, uma parede está rachada, você vai lá e arruma a parede, você vai lá. A nossa vida é assim. A nossa vida, ela precisa também de conserto. Nós necessitamos de consertos. A nossa vida precisa ser consertada. Há muitas pessoas que trilham um caminho que não condiz com a vontade de Deus. Eu falava essa semana com os pastores sobre a tribulação. Tribulação são problemas. Eu e você estamos sujeitos a enfrentarmos tribulações. Só que quando a gente segue o caminho da fidelidade, quando a gente caminha com Deus, Deus nos livra das tribulações. Agora existem tribulações que nós nos lançamos nelas. A gente se lança nessa tribulação. A gente arruma problema aonde não tem problema. A gente arruma problema onde não tem problema. E quando eu arrumo problema para a minha vida, para mim sair dele é difícil. Quando as lutas vêm sobre a minha vida, mas eu caminho com Deus, então Deus ele me defende. Deus ele me ajuda. Deus ele me livra. Deus ele me socorre. Agora, quando eu me lanço naquela situação, então é difícil eu me livrar. É difícil. Eu não posso me lançar no problema. Eu tenho que fugir do problema. Você está entendendo, sim ou não? Eu não posso me lançar nas garras do mal. Eu tenho que vencer o mal. A gente ora, Senhor, amarra o diabo, Senhor. Senhor, repreenda a tala, repreenda a maldição da minha vida. Mas às vezes o caminho que a gente está seguindo é o que está traindo a maldição para a nossa vida. Então a gente tem que despertar para isso. A gente pede tanto para Deus livrar a gente, para Deus salvar a gente. A gente diz assim, ou nós dizemos assim: ah, Senhor, tem muita inveja em cima de mim. Tem muita inveja em cima de mim. Mas o que você está fazendo para se livrar dessa inveja? Sabe qual o problema de algumas pessoas? É querer se exibir. Tem gente que gosta de se exibir, gosta de atrair, chamar atenção. Eu quero chamar atenção. Eu quero que todo mundo me conheça. Eu quero que todo mundo me veja. Você não pode querer atrair a inveja para você. Seja você. Seja você mesmo. Você entende, sim ou não? Não queira fazer nada para chamar a atenção dos outros. Depois não adianta: Senhor, me livra porque fizeram isso para mim. Ué, mas você queria tanto se aparecer, apareceu.
Não queira se mostrar para ninguém. Faz o seu trabalho, seja fiel a Deus. Deus vai fazer você aparecer. Deus vai fazer a sua vida brilhar. O brilho que você tem não é seu, é Deus que te deu. Quem entende isso? Se você tem sucesso na sua vida, não é seu, Deus te deu. Enquanto você caminhar com Ele, vai ter inveja, mas Deus vai te livrar. Vai ter opositores, Deus vai te livrar. Vai se levantar inimigos, Deus vai te livrar. Porque o nosso sucesso é o insucesso de alguém. A nossa vitória, às vezes, é derrota de alguém. É como eu digo sempre: quando você é promovido, alguém é despromovido e não gosta. Quem é que gosta de ser despromovido? Quem é que gosta de perder? Ninguém. Então, a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade a Deus, a nossa vida com Deus, é que vai trazer os livramentos que a gente precisa. Então eu e você, nós necessitamos de conserto, de reformas. A gente precisa de reforma, a gente precisa consertar aquilo que está errado. A gente precisa consertar o que está errado na nossa vida. Por isso a palavra diz assim, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa. Hoje Deus está falando comigo, com você. Amém? E todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Em outras palavras, Deus está comigo enquanto uma senhora deu testemunho, acho que foi semana passada, que ela saiu da igreja, abandonou Jesus há 4 anos, sem vir à igreja. E ela diz: desde o dia que eu abandonei Jesus, só foi doença, só foi maldição para a minha vida. Ué, mas você quer o quê? Jesus é a luz para a nossa vida. Quem acredita nisso? Quem acredita que Jesus é a luz para a sua vida? Você acredita? Se você abandona essa luz, o que vai acontecer? As trevas vão te alcançar. E se as trevas te alcançarem, o que você acha que vai acontecer? É doença, é insônia, é angústia, é sofrimento, é depressão, é problema em cima de problema. E você não tem quem te defenda. Não que Deus não queira te defender, mas para Ele te defender, você tem que buscar o socorro dEle para a sua vida. Essa coisa de, o bispo, Deus ele não se importa comigo. Ele se importa com você. O problema é que a gente não se preocupa em fazer a vontade dEle, agradar Ele, andar na presença dEle. A gente tem que carregar dentro de nós essa preocupação, né? Se nós estamos ou não fazendo aquilo que corresponde com a vontade de quem? Por isso que tem que haver o conserto. E o próprio Deus enviou o Espírito dele ao profeta
para que ele chegasse diante de Asa, e ele disse: ouve Asa, e todo Judá e Benjamim, ouve, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estiverem com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar, porém se o deixardes vos... Aí ele diz, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Então eles viveram muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a verdade. Ei, a religião imperava naquela época, mas os sacerdotes já não ensinavam mais a verdade, já não levavam a palavra da salvação. Então havia muita dor, havia muito sofrimento, havia muitos adversários, muitos inimigos. Israel estava sendo destruído, o povo estava sendo destruído. Por quê? Porque eles não conheciam o verdadeiro. Isso quer dizer que eles serviam outros deuses, deuses que não tinham poder nenhum. Hoje existe muitos deuses criados pela mão do homem, que não tem poder nenhum, que não tem poder para te libertar. Tem muita gente que carrega uma dor, vai lá um chá de raiz, né? Vai lá, vou tomar esse chá, vai no curandeiro, me dá aqui, vai lá e toma o chá, e não resolve. Por quê? Porque não tem poder. O único que tem poder se chama Jesus Cristo. Só Ele tem poder para salvar você, só Ele tem poder para levantar você, só Ele tem poder para tirar você da prostração, só Ele pode trazer a felicidade para você, e mais ninguém. Então Israel estava sendo destruído, o povo estava sendo destruído. Você acha que a destruição vinha da parte de Deus? Não. Deus não destrói ninguém. Deus, Ele permite, mas Ele não destrói. Deus não derruba, Deus levanta. Graças a Deus. Hoje, aquela época, o povo não tinha acesso a Deus. Eles não tinham acesso a Deus. Não tinham. Mas o Espírito do Senhor se manifestou através do profeta. Aí então eles invocaram a Deus, e Deus se manifestou na vida deles. Hoje, diante das aflições, diante dos problemas, diante das lutas que você enfrenta, diante dos inimigos que se opõem no seu caminho, diante das tempestades, diante das tribulações, diante das crises que a gente enfrenta, nós invocamos a Deus, Ele traz a resposta. Porque se eu estou com Ele, Ele está comigo. Então muita gente ainda não conhece o verdadeiro Deus. Muita gente não conhece o verdadeiro Deus. Servem o falso como se fosse o verdadeiro. Aí não tem paz, não consegue dormir, carrega perturbação,
não é feliz, não tem força para lutar, sempre está desanimado. Porque falta o verdadeiro Deus. E ele diz ainda, coloca na palavra, por favor. Olha só, naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação, e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Esse Deus os conturbou, isso quer dizer que Deus permitiu a angústia chegar, porque eles estavam longe do verdadeiro Deus. Então eles longe do verdadeiro Deus, veio a angústia, veio a dor, veio o sofrimento, veio a perturbação, veio a tristeza. Quem está entendendo o bispo? Vocês estão acordados? Quem está acordado, levanta a mão. Tem gente que está assim, ó. Quando eu falei levanta a mão, a pessoa acorda. Porque essa palavra é para mudar a sua vida, meu irmão. Essa palavra é para mudar a sua vida. Então a angústia chegou até eles, a destruição, o sofrimento chegou até eles. Os inimigos prevaleciam contra eles, e não havia quem os livrasse, a não ser quem? Não adianta, igreja, não adianta, diante dos problemas que a gente passa, diante das lutas, a gente colocar a esperança no homem. O homem não vai te livrar. É que nem, por exemplo, tem gente que manda mensagem, liga no domingo. Tem gente que liga 1h30 da manhã, 2 da manhã. Ai, estou com uma dor de cabeça. Não sou eu que vou livrar você da dor de cabeça. Quem é que vai te livrar? Parece que custa para a pessoa dobrar o joelho e fazer botar a mão na cabeça, Senhor, repreenda essa dor, vai embora. Mas a pessoa, eu não estou dormindo também, o bicho não vai dormir, vou acordar ele. Mas não tem problema, pode ligar. Agora, se eu vou atender, se eu vou ouvir, também é difícil, né? Às vezes a gente ouve, né? Às vezes eu atendo 3 da manhã, alô, ai bispo, eu estou tão triste. Eu falei, o que eu tenho a ver? Ai, faz uma oração 3 da manhã. E eu tenho que levantar 5 da manhã, às vezes 4 da manhã. Mas 4 da manhã está quase na hora. Mas a pessoa, ela é dependente do bispo. Não seja dependente do bispo. Seja dependente de Deus. Você tem acesso a Deus. Amém, gente? O bispo quer dizer que eu não posso ligar? Você pode sim. A hora que você quiser ligar para o bispo Hildo, fala que eu te escuto. Amém, gente? Aqui é diferente, fala que eu te ouço. Fala que eu te ouço. Mas não seja dependente de homens. Seja dependente exclusivamente, porque se Deus não socorrer você, eu vou socorrer? Não. Você pode ligar, eu vou orar com certeza. Vou orar, vou declarar, vou determinar, e Jesus vai tocar na sua vida.
Graças a Deus. O senhor de chapeuzinho aí, qual é o nome do senhor? O senhor com esse chapeuzinho bonito aí, eu tenho igualzinho. Como? Seu Rui estava no hospital internado mal. Aí não sei, a esposa, ô bispo, fala com meu esposo, o bispo lá no hospital. Eu falei, seu Rui, o senhor vai sair daí, está declarado. E ele está aqui para a glória de Deus. Amém, gente? Então você pode ligar para o bispo, não tem problema. Mas por favor, não seja dependente do bispo Rio, do bispo Domingos, dos bispos. Seja dependente exclusivamente de Deus. Exclusivamente de Deus. Dependa porque se Ele não te salvar, eu também não consigo te salvar. Mas Ele te salva porque Ele é Deus, Ele pode tudo. Graças a Deus. Você pode estar lá em outro país, eu estou sozinho aqui, não consigo falar com o bispo, mas você consegue falar? Porque para falar com Deus você não precisa de telemóvel. Para falar com Deus é só você abrir o coração e abrir a boca. Fala, Senhor, eu estou aqui sozinho, mas eu sei que o Senhor está aqui comigo. Você vai ver a resposta chegando, ó, rapidinho para você. Então, eles estavam longe do verdadeiro Deus. Veio as conturbações, veio a angústia, veio a tristeza, o mal cercou a vida deles. Porque eles estavam longe do Deus vivo. Não vale a pena você estar longe do Deus vivo, não. Não vale a pena. Vale a pena você e nós nos consertarmos com Ele. A gente tem que estar próximo de Deus todo dia. Se eu estou próximo de Deus todo dia, quer dizer que Satanás está longe de mim. Está bem longe de mim. Amém? Se eu estou próximo da luz, as trevas estão distantes. Coloca lá, filho, continua. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Sabe que obra é essa? É quando você luta para ser fiel a Deus, quando você obedece, quando você tem compromisso com Deus em tudo, quando você tem compromisso de vir à igreja, quando você tem compromisso de orar, quando você tem compromisso de fazer um jejum. Amém, gente? Quando você tem um compromisso de devolver o dízimo, quando você tem um compromisso de dar a sua oferta, isso vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Graças a Deus. Mas sede fortes. Sede forte para quê? Você tem que ser forte para abandonar o pecado. Você tem que ser forte para abandonar a prostituição. Você tem que ser forte para abandonar o vício. Você tem que ser forte para ser fiel à esposa. A esposa ser fiel ao marido. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Seja forte para abandonar o pecado. Seja forte e foge do pecado. Graças a Deus. Seja forte. Bispo, eu sou forte. Olha aqui, ó.
Essa força é aqui, ó. É a força do pensamento. Por que você acha que a Bíblia diz, assim como pensei, sucederá, e como determinei? O pensamento tem uma força tremenda. Então seja forte aqui, ó. Não vou fazer, não vou cair, não vou fazer mais isso. Chega, está amarrado, não quero mais essa vida para mim, não quero mais, vou ser fiel. Graças a Deus. É isso que Deus espera da gente. Que sejamos fortes. Eu vi uma senhora, ela trabalha ainda, né? Na casa de uns empresários. De um empresário, ele fez um teste com ela. Colocou um dinheiro debaixo de um objeto. Deixou de propósito para ver se a moça ia pegar. Aí a moça foi fazer a limpeza. Aí levantou o objeto para limpar debaixo. Encontrou. Ficou olhando uns 30 segundos para aquele dinheiro. Você imagina os pensamentos. Pego, não pego, pego, não pego, pego, não pego. Pego, não pego. Vou pegar. Aí ela foi, pegou o dinheiro. Mas ela pegou uma caixinha onde o patrão guardava as coisas, colocou dentro da caixinha. Quando o patrão chegou, abriu, cadê o dinheiro? Já achou que a moça tinha? Falou, não patrão, eu achei aqui, vem cá. E coloquei dentro da caixinha pessoal. Ele botou a mão na cabeça. É uma luta. E por mais que ela precisasse, ela disse, eu não vou tocar naquilo que não é. Ela foi o quê? Ela foi forte. Ela foi forte. Ela foi forte para não tocar naquilo. Ela não foi forte, mas é uma coisa simples, é um roubo pequeno, roubo grande é roubo. Sim ou não? Não é meu, não posso tocar. Se eu toco nisso, amanhã eu vou tocar naquilo outro, começa assim. Eu pego aqui, pego ali, daqui a pouco eu estou pegando dos outros, daqui a pouco eu estou preso. Verdade ou mentira? Então eu faço isso aqui, eu faço isso ali, daqui a pouco eu estou fazendo tudo errado, estou acabando com a minha vida. O diabo, não é o diabo não, sou eu, porque Jesus está dizendo para mim eu tenho que ser forte. Se eu quero a glória de Deus na minha vida, eu tenho que ser forte. Aqui, ó. Graças a Deus. Se eu quero a minha salvação, eu tenho que ser forte. Se eu quero entrar no reino de Deus, eu tenho que ser forte. Ô bispo, não tem outro caminho? Tem não, meu irmão. O caminho é esse. Por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita. A porta é estreita porque para você entrar, você tem que ser forte para entrar por essa porta. Graças a Deus. E ele diz, para terminar, ele diz aqui, ó. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim.
e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, quer dizer, reuniu o povo, as pessoas, e também os de Efraim, Manassés e Simeão que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Está vendo? Aqueles que viviam a religiosidade, aqueles que estavam distante de Deus, eles ouviram falar e fizeram o quê? Eles correram. Vamos aonde Deus está. Deus está com eles. Vamos lá com eles então. Se Deus está lá, vamos aonde Deus está. Você acredita que Deus está aqui? Você que está em casa, você acredita que Deus está aqui? Então não perca tempo, vem para cá. Porque aqui existe um Deus que quer mudar a sua vida. Aqui tem um Deus que quer te salvar, meu irmão. Aqui tem um Deus que quer escrever o seu nome no livro da vida. Aqui tem. E todo dia nós temos mostrado esse Deus. Eles não perderam tempo não. Deixaram de servir os falsos para servir o verdadeiro Deus. A gente tem que servir o verdadeiro, aquele que pode me salvar, aquele que pode mudar minha vida. Chega de sofrimento, igreja. Chega de escravidão. Chega de carregar trevas. Eu não quero carregar trevas, eu quero carregar luz na minha vida. Quem quer carregar luz na sua vida? Quando Asa ouviu aquilo, o que ele fez? Ele lançou fora as abominações, quer dizer, eles se consertaram com Deus, se consertaram aquilo que estava errado. Quem quer se voltar para Deus aqui? Quem quer andar na presença de Deus? Fica de pé, por favor. Você quer andar na presença de Deus? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Fica de pé, por favor. Eu não vou demorar mais não, mas acredito que vocês devam ter entendido, sim ou não? Quem compreendeu direitinho? Vamos servir o verdadeiro. Só Jesus é digno de ser adorado.